30 mil, este é o número de correspondências enviadas pela Prefeitura de Novo Hamburgo para contribuintes em débito com o município e que podem regularizar sua situação através de um cronograma de negociação montado pela Secretaria da Fazenda. Ao vivo conversa conosco, agora aqui no estúdio, a diretora de gestão tributária da cidade, Erenita Elizabeth Kuhn. Boa noite, Erenita. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Bom, um número de 30 mil contribuintes que estão em débito com o município, né? Que tipos de débitos, então, que estão dentro deste cronograma que a Secretaria abriu agora para negociação, para uma renegociação? São todos os débitos inscritos em dívida ativa, sejam eles de natureza tributária ou não tributária. Exemplos. Exemplo, IPTU, contribuição de melhoria, ISSQN, multas, né, de ordem de natureza não tributária também, né, multas de conservação de terreno, né, que são emitidas pela Secretaria de Serviços Urbanos, que é a secretaria responsável por essa fiscalização, as multas de trânsito que são remetidas pelo Detran e que são de responsabilidade do município cobrar, também inscritos em dívida ativa, poderão ser parcelados. Então são débitos tributários e não tributários. E de pessoas físicas e jurídicas, né? E jurídica, isso. Há uma diferenciação no momento de se fazer a negociação entre as pessoas físicas e as jurídicas? Sim, depende também da natureza do débito, né? Os débitos de natureza tributária, que são IPTU, contribuição de melhoria e ITBI, que são de natureza imobiliária, eles têm os critérios estabelecidos em lei, eles dependem, na verdade, da avaliação do imóvel, do valor venal do imóvel cadastrado. Tá? Já o ISSQN, ele tem seus critérios estabelecidos com base no montante da dívida, né? Então, os débitos em cobrança administrativa, ou seja, aqueles ainda não ajuizados, tá? Não em cobrança judicial, esses podem ser parcelados em até 36 vezes, tá? A diferenciação é em relação ao valor da parcela mínima. Para a pessoa jurídica, no caso do ISSQN, o valor da parcela mínima é R$ 107,67. E a pessoa física, no caso de ISSQN, e também os de natureza tributária, que é o IPTU, né, de decorrentes de imóveis, né, no caso a IPTU, contribuição melhoria e ITBI, eles também têm a parcela mínima de com R$ 32,30. Esses 30 mil contribuintes, né, sejam eles físicos ou jurídicos, né, qual é o período que essas dívidas foram contraídas, que estão atrasadas já? Isso são dívidas de 5 anos, 10 anos ou muito mais antigas que isso? Na verdade, assim, os débitos mais antigos, eles já estão em cobrança judicial. Né? Mas eles, mesmo assim, ainda podem ser parcelados. Né? Então, nós temos a previsão legal de fazer parcelamentos tanto de débitos ajuizados quanto de débitos não ajuizados. Né? Apenas o critério também para os débitos ajuizados são um pouco diferentes daqueles não ajuizados. Uma das características assim, bem importantes nessa questão dos ajuizados é que é necessário o pagamento da entrada da primeira parcela correspondente a 5% do valor da dívida. Né? E enquanto no administrativo não tem essa exigência da parcela mínima de 5%. Tu pode fazer pelo número máximo de parcelas permitidas para cada situação, né? E pagar em parcelas iguais. Pode sim optar em dar uma parcela maior de entrada e diluir o saldo em parcelas menores, isso é possível. Mas no débito judicial há essa obrigatoriedade da entrada de 5%. E uma questão bem interessante também, bem importante, é que em ambos os casos, tanto na dívida administrativa como na dívida judicial, o pagamento da primeira parcela tem que ser feito no ato dia lá na Secretaria da Fazenda mesmo. Pode ser feito lá na tesouraria, né, lá na própria prefeitura, ou então em qualquer instituição bancária, sem problema nenhum. Né? Levando em consideração... Desde que seja feita no dia em que for firmado o parcelamento.
Levando em consideração que esses 30 mil contribuintes que estão sendo notificados através de correspondência paguem esses tributos em atraso, qual é o percentual, qual é o valor da arrecadação que o município pode chegar? Existe uma previsão já? Não se fez esse levantamento ainda, né? Não se chegou a apurar, não se fez essa estimativa ainda, né? Então, mas dá para, daqui a pouco, pelo movimento e pelas arrecadações que se fizer, né, nos primeiros dias, dá para daqui a pouco fazer uma estimativa, né? Mas não se chegou a fazer esse levantamento, não. E nesse momento que o contribuinte chegar lá na Secretaria da Fazenda para fazer a renegociação da sua dívida, está sendo colocado juros em cima? Ou esses juros também vão ser reduzidos justamente para que o contribuinte tenha, digamos assim, né, uma vantagem em fazer essa renegociação? Não, na legislação atual, vigente hoje, não existe assim um desconto, né? Uma anistia de juros ou multa, como se teve já em outras épocas, né? Em 2009 foi a nossa última lei que deu uma anistia parcial dos juros e multa. Agora não existe assim uma vantagem. A vantagem é no sentido de facilitar o pagamento, né? Tu podes, em vez de pagar isso numa cota única, numa única vez, fazer aquele parcelamento, né? Fazer o pagamento parceladamente, né? Que isso por si só já facilita também a regularização, né, da situação fiscal de cada contribuinte. O contribuinte que está interessado em fazer a renegociação, ele tem como obter as informações sobre os débitos que constam no nome dele na prefeitura através do telefone ou somente indo até a secretaria? Neste período, que é do dia 15 de agosto até o 28 de outubro, fica difícil da gente atender essas solicitações por telefone, justamente pela grande quantidade de contribuintes que vão estar lá esperando pessoalmente o atendimento. Então, o telefone realmente nós não temos condições de atender isso via telefone. A pessoa pode, assim, mandar um e-mail para a gente, né? Na medida do possível, a gente vai respondendo isso se for o caso. Mas a prioridade de atendimento é para a pessoa que está lá aguardando o atendimento. E foi montado um cronograma também por bairros para que haja uma organização melhor e maior também da Secretaria, né? Atualmente, até o dia 19, ou até amanhã, o bairro Canudos está sendo atendido, né? Depois, posteriormente, vão entrando outros bairros, né? Como que o contribuinte pode fazer para consultar esse cronograma através de bairros? Tem algum site, algum telefone que ele possa se informar? O cronograma esse até acho que não está, por enquanto, disponível no nosso site, mas a gente pode providenciar isso, sem dúvida. É importante, né? Mas eles estão, dentro desse cronograma, eles estão recebendo essas correspondências. Então, como a gente... Na verdade, assim, esse cronograma ele foi estabelecido justamente para podermos atender melhor. Até para tentar organizar esse atendimento para que todos esses contribuintes não compareçam lá no mesmo período, né? Sim. Procurou diluir a forma de organização, né? Isso, mas isso não impede da pessoa vir fora desse cronograma, morador do bairro Canudos e no momento do bairro Pátria Nova não tem problema, então? Não tem problema nenhum, tanto que a nossa lei, ela é em caráter permanente, então o parcelamento ele está aberto sempre, não tem a data limite, até tal data. Agora é uma força-tarefa, então? Exatamente, é um atendimento intensificado justamente para oportunizar a esses contribuintes a regularizar essa situação antes da gente encaminhar para a cobrança judicial, né? Então, depois desse período, o atendimento, nossa tarefa intensificada será já para o ajuizamento daqueles débitos que não foram parcelados agora nesse período. Então, terminado esse período, a nossa força-tarefa vai ser em relação àqueles débitos que não foram parcelados ou não foram pagos, que remanesceram e que a gente vai acabar buscando essa cobrança via judicial. Ok, então, Elenida, obrigada pelas informações. É um serviço para a comunidade, né, que está em débito com o município e que queira regularizar a sua situação. Obrigado pela presença. Obrigada.